Graça e paz, queridos. Noite agradabilíssima, louvor lindo, para a honra e glória do nosso Senhor. Queridos, abram um texto base. A palavra hoje é Romanos 9, 14 a 18. O tema é contentamento na soberania de Deus em meio ao mal, à dor e ao sofrimento. Novamente, contentamento na soberania de Deus em meio ao mal, à dor e ao sofrimento. Romanos 9, 14 a 18. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele, Deus, misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Amém. Oremos. Senhor Deus, quem somos nós, Pai? Nós somos criaturas e barro em Tuas mãos, Pai. Quem somos nós, Senhor, para virar ao olheiro e perguntar: por que me fizeste desse jeito? Por que eu sou assim? Por que não pareço perfeito? Quem somos nós, Deus? Tu és Deus de toda a sabedoria, de toda a paz, de toda a bondade, de todo o amor. Teus atributos são perfeitos, ó Pai, e nenhum se sobrepõe ao outro. A minha oração, Senhor, é que eu diminua totalmente, o Senhor seja perfeitamente engrandecido, exaltado e magnificado na exposição da Tua palavra, ó Deus. Que haja entendimento e que nós apliquemos, Senhor, a Tua palavra, e que nós encontremos verdadeiramente, Senhor, este contentamento, essa satisfação, essa paz e essa alegria em Ti, no Deus soberano, no Deus supremo, em meio a toda dor, em meio a todo sofrimento, em meio ao mal, Pai. Sou grato a Ti, Senhor. Muito obrigado. Amém. Podem se assentar. Bom, queridos, o texto base eu vou usar é Romanos 9. Na verdade, todo o contexto do capítulo 9 de Romanos não necessariamente é sobre o mal, o sofrimento, a dor, mas sim com relação à salvação, que não cabe a nós e não vem de nós, é dom de Deus, é graça, é fé, e nem ela mesma vem de nós, é dom de Deus, é Ele que trabalha isso em nós. Mas essa última parte, essa parte do 14 ao 18, chama a atenção a questão do porquê Deus levantou Faraó, qual a intenção. E se a gente for pesquisar em Êxodo, todo o agir de Faraó, a consequência das atitudes de Faraó foram maldades. E Deus levantou Faraó. Aqui ele diz no 17, porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra, através disso. E uma questão que eu quero levantar aqui é o tão
tão chamado, assim chamado, problema do mal. Eu não sei se vocês já ouviram esse termo por aí. O grande problema é que esse termo ele é utilizado como confronto dos incrédulos, dos ímpios, com relação àqueles que creem em Deus, ou seja, no teísmo cristão, na crença de um Deus cristão. Eu quero que vocês visualizem comigo agora, então, 2 quadros, tudo bem? Ou 2 grupos. Visualizem comigo. Acima desses quadros, ou acima desse grupo, está Deus. A soberania de Deus, a supremacia de Deus. Para que a gente entenda o que é soberania, o que é supremacia. Soberania é a autoridade suprema sobre tudo e em tudo. Abaixo da supremacia, da soberania de Deus, nós podemos traçar um caminho que nós podemos chamar do problema do mal. E no grupo A, nós vamos perceber aqueles que são antropocêntricos, ou aqueles que entendem que o homem é o centro de tudo, ou o homem é o centro de todas as coisas. Aí eu cito aqui alguns exemplos. Os incrédulos, como eu já havia falado, os céticos, os ateus, os descrentes, ou seja, o ímpio. Esse é o grupo A. O problema do mal está em cima, e acima do problema do mal, a soberania de Deus. Grupo B, os teocentristas, os teocêntricos, ou os cristocêntricos, aqueles que creem que o centro de tudo é Deus, que o centro de tudo é Cristo. Grupo B. Quem são eles? São os cristãos eleitos, justificados, regenerados, transformados e santificados em Cristo Jesus. Está traçado aí? Imaginaram? Soberania de Deus, supremacia de Deus. Abaixo, o problema do mal. A gente traça 2 caminhos e pode colocar um versos assim, se quiser. Primeiro grupo, grupo A, os antropocêntricos, onde o homem é o centro de tudo. Grupo B, os teocêntricos, os cristocêntricos, onde Deus e Cristo é o centro da sua vida, o centro de todas as coisas. O que é semelhante entre esses 2 grupos? Em cima desse tema que nós vamos traçar aqui. Os 2 grupos sofrem. Sobre os 2 grupos, há mal, há maldade. Sofrem maldade em sua vida. Os 2 grupos sentem dores. Para a gente entender, para não ficar muito aberto, vamos entender o que é o conceito do mal, então. Ou a maldade. Mal com L. O mal a gente pode entender como o mal físico, doenças. A gente pode entender como dores, estupro, assassinato, calamidades, o mal natural, calamidades, terremoto, furacão, maremoto, o que passar na sua cabeça aí de natural, tsunamis, calamidades. E o mal moral, ou mal intelectual, aquele conflito de ideias, onde um quer sobrepor ao outro o seu entendimento de mundo. Talvez será um pouco chocante agora. O quadro que eu tracei é que Deus é soberano sobre este mal. Quero que vocês abram suas Bíblias em Isaías 45, 7.
Isaías 45:7. Há divergências de traduções. E o mais engraçado é que as notas de rodapé das Bíblias, pelo menos as que eu tenho algumas traduções, eles não dão exemplos, eles não trabalham esse versículo 7. Isaías 45:7. Vamos do 6. Para que se saiba, até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Ou eu, Senhor, sou soberano sobre todas essas coisas. Algumas traduções diz: eu crio a luz e crio as trevas. Mas se nós usarmos essas duas palavras, paz, eu faço a paz e crio o mal. Pesquisando, eu vi que aqueles que defendem a maldade por causa do livre-arbítrio, a qual eu não concordo, entendem que esse mal aqui é apenas o mal da calamidade, ou o dano natural, a calamidade natural, a qual o homem não tem poder sobre ela. Então, esse mal, tudo bem, esse mal vem de Deus. Até que muitos hoje estão falando que até esse mal é por consequência das atitudes do homem, né? Criou-se um problema, então. É esse chamado problema do mal. Eu vou dar um nome difícil, mas eu vou explicar esse nome. É o assim chamado Teodiceia. Teodiceia. Não é Odisseia, Teodiceia. É a justificação de Deus. O que quer dizer isso? Justificação de Deus é a solução de Deus para o problema do mal. Então, Teodiceia é a solução, a proposta de Deus para a solução do mal. Então, os incrédulos, eles forjam algumas formulações, eles formulam conceitos, premissas, para atacar os teístas cristãos, os cristãos, a respeito do mal. O que eles dizem? Preste atenção, eu quero que vocês reflitam nisso e percebam se isso é verdadeiro ou não. Ok? Os incrédulos, eles oferecem 3 premissas e 2 premissas ou proposições e 2 conclusões. O que eles colocam? Primeira premissa: se Deus é todo poderoso, Ele é capaz de prevenir a existência do mal. Essa é a primeira premissa dos incrédulos. Se Deus é todo poderoso, Ele é capaz de prevenir a existência do mal. Segunda premissa, é uma lógica, né? É um jogo de lógica. Se Deus é todo bondoso, então deseja que o mal não exista. Segunda premissa, se Deus é todo bondoso, então Ele deseja que o mal não exista. Primeira conclusão dos incrédulos, mais precisamente os ateus. Portanto, se Deus é todo poderoso e todo bondoso, a conclusão que eles encontraram é que não existiria o mal. Essa é a primeira conclusão. Em cima disso, a terceira premissa: contudo, o mal existe. Percebemos o mal. Não temos como negar a existência do mal.
E a segunda conclusão dos ateus, nessa rivalidade dos que defendem a fé, os apologetas, com os ateus que não creem na existência de Deus, a primeira conclusão é que se Deus é todo poderoso e todo bondoso, o mal não existiria. Contudo, o mal existe. A segunda conclusão que eles dão é o seguinte: sendo assim, se o mal existe, não há um Deus todo-poderoso e todo bondoso, ou onibenevolente. E aí? Vocês acreditam que esse jogo de lógica dos incrédulos e dos ateus é correto? Quer dizer que se há um Deus todo-poderoso, e se há um Deus, usando apenas dois atributos, não é? E se há um Deus todo bondoso, na lógica que eles formulam, o mal não pode existir. Já que o mal existe, Deus não existe. Creio que essa formulação é uma formulação prepotente ao extremo. Todavia, tal formulação em seu princípio já é equivocada. Por que ela é equivocada? Porque os ateus e os incrédulos, eles não utilizam essas suas premissas e proposições conceitos bíblicos e cristãos. Como eles querem atacar um Deus cristão sem usar argumentos bíblicos e cristãos? Não há nem o que ser discutido, então. É um Deus que realmente não existe, que está na cabeça deles. Eles criaram, eles formularam. Um Deus todo-poderoso, um Deus todo-benevolente, não pode ser capaz de deixar com que o mal exista. Eles não utilizam pressupostos bíblicos, mas externos à palavra, por em princípio, logicamente, não acreditarem na verdade contida na Bíblia. Todavia, seu pressuposto é basicamente cultural. Ou seja, o que o homem entende ser o mal e entende como pré-requisito de um Deus, ou para ser Deus. Qual é o pressuposto, novamente? É um pressuposto cultural. Ou seja, o que o homem entende ser o mal, que vemos ser o mal, e o que o homem entende como pré-requisito para ser Deus. Notório é perceber que as Escrituras não afirmam que qualquer dos atributos de Deus em si excluem a existência do mal. Ou seja, não é porque o mal existe que tal força estranha, o mal, aniquilaria o ser de Deus. Nós vemos aqui explicitamente em Isaías 45, versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Afirmamos sem rodeios que Deus é soberano sobre a existência do mal. E mais do que isso, Deus o utiliza a fim de demonstrar o seu poder e o seu nome em toda a terra. Deus é supremo sobre o mal, na beleza da exposição da sua glória e da sua natureza. É o que vimos em Romanos 9, quando ele fala que para isso levantei Faraó, para que a minha graça e a minha natureza e a minha glória fosse manifesta através das atitudes do próprio Faraó.
Sabemos muito bem o que aconteceu. As 10 pragas, manifestação da glória de Deus. Ele deixar o povo hebreu ir, o mar se abrir. Isso é muito claro, a gente entender que esse fato aconteceu como vontade do nosso Senhor. E quem somos nós para questioná-lo? Se aprove ao Senhor demonstrar sua natureza e glória em meio às dores, em meio ao sofrimento, em meio ao mal. O sofrimento e a dor, ela é latente em toda a humanidade. E o cerne, o clímax desse sofrimento nós já conhecemos. Há cerca de 2000 anos atrás, aquela cruz. Ali houve sofrimento por mim e por você. E ali houve a manifestação da glória de Deus. No primeiro momento, eu quis traçar ou expressar a questão do mal e do sofrimento e da dor. Porque às vezes nós imputamos a nós tudo. E realmente nós somos seres morais e somos responsabilizados por aquilo que pensamos, agimos, praticamos. O Faraó foi responsabilizado pelas suas atitudes. Moralmente, ele nasceu caído. Moralmente, ele é responsável. Agora, eu quero voltar ao quadro. Até fiz um desenho aqui do quadro. Mas não dá para mostrar para vocês não, que minha letra é muito feia. Muito feia. Quando eu mostrei o quadro, Deus, supremacia e soberania de Deus, abaixo, o problema do mal, grupo A, os antropocêntricos, grupo B, creio que somos nós, teocêntricos e cristocêntricos. Os dois grupos sofrem mal, dor. Mas há um detalhe aí. O grupo B sofre mais. O grupo B sofre mais. Por quê? Porque o sofrimento para o cristão serve para o seu aperfeiçoamento. Serve para a sua correção. E ainda mais, para a própria glória de Deus. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há uma outra diferença entre o grupo A e o grupo B. No grupo B, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Ok, eu não quero trazer aqui nenhum conceito da teologia de confissão positiva, nem nada disso. Porque nós podemos sofrer algo e acabar. Morri. Sofri, acabou, morreu. Não vai cooperar muito aqui em vida. Mas a nossa fé e nossa esperança não está aqui nessa terra. Nossa fé e nossa esperança
está naquilo que Jesus Cristo fez naquela cruz, para que nós estivéssemos com Ele pela eternidade. Essa é a grande diferença do grupo A, do grupo B para o grupo A. Infelizmente, só mais um detalhe com relação a esses dois grupos que eu tracei. Eu não vou falar que quem está no grupo A, os antropocêntricos, podem ir para o grupo B e nem do grupo B para o grupo A. Eu já estou definindo a beira do juízo, tudo bem? Eu não quero entrar nesse conceito de perde a salvação ou não. E todos que até viveram no grupo A, durante o período da vida, antropocêntricos, só pensavam no seu umbigo, mas conheceram Jesus, foram atraídos por sua glória, eles são do grupo B, tá bom? Para que a gente deixe bem claro. Mas aqueles que permanecem no grupo A, a diferença é a punição eterna, é o inferno. Eles sofrem o mal, assim como os cristãos, os servos do Senhor Jesus Cristo, justificados, regenerados, sofrem também. Mas eles não têm a esperança que nós temos. É aí que eu quero que vocês abracem, que nós abracemos a questão da satisfação e do contentamento. Não é nas coisas que há neste mundo, mas as coisas futuras. A doutrina cristã entende que Deus tem um propósito, vontade que é santa, boa, perfeita e agradável. E que Deus tem o perfeito controle sobre todos os detalhes da vida, mesmo o sofrimento. Tudo bem, Tiago, você está falando que Deus é soberano sobre o sofrimento, sobre o mal, sobre a dor. Mas tá, e aí, qual é o propósito disso? Eu estou sofrendo, não estou gostando, não estou querendo. Nas Escrituras, então, há pelo menos, há mais, mas há pelo menos 6 propósitos que mostram como Deus usa os males para o cumprimento de sua boa vontade. Há pelo menos 6. O primeiro é a demonstração de sua graça e justiça. O segundo ponto que Deus utiliza o mal é o julgamento do mal agora, já e no futuro, onde Ele aniquilará o mal, a morte e o pecado. Isso é futuro, isso não é agora. O terceiro é a redenção. Através da clareza da redenção dos escolhidos pelos sofrimentos de Cristo. 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo por nós injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. O quarto ponto é que Deus, soberano sobre o mal, constrange e confronta os valores dos incrédulos, a fim de ganhar e promover a tal da metanoia, mudança de coração e mente, porque eles não entendem. Vocês viram as premissas e os pressupostos?
Se Deus é todo poderoso, o mal não existe. Se Deus é todo bondoso, Ele não deseja que o mal exista. Todavia o mal existe. Mas o quarto ponto aqui é que Deus, sendo soberano sobre o mal, Ele tem toda a glória para Ele mesmo. Toda a glória para Ele mesmo, independente do mal que aconteça. O incrédulo precisa depender e perceber que é Ele que rege todas as coisas. O quinto ponto é disciplina e aperfeiçoamento dos santos. E o sexto, manifestação de sua misericórdia e justiça daquele que tem fé em Jesus. Eu quero dar alguns exemplos dos santos que sofrem ou sofreram. Logicamente, vamos lá em Hebreus 11. Eu só quero que vocês tenham em mente, entenda que Deus jamais ordena ou pré-ordena eventos maus sem um bom propósito. É aquilo que há em Romanos 8, 28. Segundo Timóteo 3,12 diz que se desejamos viver piedosamente em Cristo, seremos perseguidos. Hebreus 11, 35 a 40. Hebreus 11 trata sobre a fé. Aqueles que viveram sua vida com fé em Deus, a fé no Cristo, no Antigo Testamento, mas não viram isso concretizado. Mulheres, versículo 35, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate. Por quê? Eles preferiram serem mortos, não aceitando o seu resgate, ou a sua liberdade, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Essa promessa aqui era o sacrifício de Cristo Jesus. Naquele tempo Cristo não tinha vindo como homem, 100% Deus, e sacrificado por nossos pecados. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E Hebreus 12, 4 a 11, rapidamente. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe.
é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Novamente, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas sim de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Que fruto é esse? Fruto de justiça. Irmãos, encerrando, em meio a lutas e dificuldades, devemos encontrar satisfação em oração, na maior alegria que é a própria glória de Cristo. Devemos fazer o que Deus espera de nós nas situações adversas, ou seja, sermos instrumentos de misericórdia e amor, e não autocomiseração. Tadinho de mim, Tiago, poxa, eu estou sofrendo tanto. Poxa, não. Permanecer nessa situação, mas agir com misericórdia e amor. Entendamos que o contentamento vem de um coração transformado pelo sofrimento de Cristo, e não pelas circunstâncias exteriores, situacionais, mas pelo que Ele fez naquela cruz. O contentamento vem daí. O contentamento, então, só acontece quando tiramos os olhos de nós mesmos, antropocêntricos, só o meu umbigo, e descansamos no controle soberano de Deus. Então, assim como Paulo, que a nossa petição seja essa: quer pelo sofrimento, quer pela dor, pela morte ou pela vida, Cristo seja honrado em nosso corpo.